Boa noite para você de casa. O NTV News chega na sequência da nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Patos de Minas. Hoje será a vez do candidato Luiz Eduardo Falcão participar aqui na bancada do News. E a gente vai mostrar também. Suspeito de assassinar jovem a tiros em Patos de Minas é preso após denúncias. Acusados de envolvimento em homicídio de menino de 4 anos de idade são levados a julgamento. O que diz a lei que prevê o combate à fraude contra idosos em Minas? Aplicativo do SAMU deve facilitar acionamentos do serviço de emergência. A maioria dos professores já presenciou casos de racismo entre alunos. Atletas patenses do jiu-jitsu conquistam medalhas em campeonato mundial disputado em Las Vegas. O NTV News está começando. Foi preso na madrugada desta quarta-feira um dos suspeitos do homicídio de Rian Júnior, que foi morto a tiros na segunda-feira. O homicídio de Rian Júnior foi o 23º do ano em Patos de Minas. Ele foi morto por 2 disparos que atingiram o tórax enquanto fazia seu horário de almoço na porta da empresa que trabalhava. Logo após o crime, as polícias militar e civil, em comunhão de esforços, reuniram informações e a Polícia Civil iniciou as investigações. Começamos então a investigação, trocamos muitas informações com os policiais militares do local e como recebemos informações de familiares e outras pessoas que já deram um norte para a gente começar essa investigação. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar e prender o homem de 25 anos. De acordo com informações, ao receber as imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar que os infratores usaram um Fiat Uno da cor branca, placa KBX 7782. Após diligências e informações da população, o homem foi identificado e preso. A partir daí fizemos o rastreamento. A Polícia Militar também fazendo um excelente trabalho, conseguiu então identificar um indivíduo que nós já tínhamos também apontado que estaria ligado a esse crime, né? Principalmente ligado ao veículo que foi utilizado. E a partir daí, então, levamos esse indivíduo até a delegacia e lá foi feito o auto de prisão em flagrante delito, que foi conduzido pela Delegacia de Crimes contra a Vida aqui de Patos de Minas, ratificada a prisão e depois ele foi encaminhado ao presídio daqui da Sebastião Satiro. Conforme informações, existem outros suspeitos no caso e a polícia ainda não divulgou qual o tipo da participação do indivíduo preso no crime. Já temos aí a linha do qual foi a participação, mas é melhor não entrar nesse detalhe, não se aprofundar nesse momento, considerando que nós estamos ainda no início dessa investigação e precisamos ainda fazer esse arcabouço total sobre os outros indivíduos que estavam envolvidos e fazer com que esses outros indivíduos também sejam colocados aí junto ao Poder Judiciário e venham responder de acordo com a culpabilidade de cada um. 2 acusados de envolvimento no homicídio de um menino de 4 anos de idade ocorrido no ano passado em Patos de Minas foram levados a julgamento na tarde de hoje no Fórum Olímpio Borges. O caso aconteceu em outubro de 2023 e teve grande repercussão na cidade de Patos de Minas. As vítimas foram Marcelo Duarte, de 21 anos, e Danilo Rafael, de apenas 4 anos. A vítima, que foi alvo da ação, o Marcelo, estava na porta de sua casa, na rua Duque de Caxias, no bairro Brasil, lavando a sua moto em companhia da criança Danilo, que gostava muito de Marcelo e gostava também de sua moto, tinha carinho por Marcelo, estava no momento em que Marcelo estava cuidando da moto. Neste momento, passaram em frente à casa de bicicleta 2 menores, um de 16 e outro de 17 anos. Os menores desferiram 10 disparos contra o alvo, porém acertaram primeiro a criança, Danilo Rafael. Ele foi alvejado no local e no local mesmo ele faleceu. Marcelo correu, foi perseguido pelos atiradores e tentou pular o muro de sua residência, porém sua botina ficou presa à grade e ele não conseguiu escapar. Ele foi levado ao hospital, chegou ao hospital com vida, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu. Segundo informações, o crime foi encomendado por 3 homens e 2 deles foram julgados na tarde de hoje, aqui no Fórum Olímpio Borges. Ainda conforme informações, os réus têm diversas passagens pela polícia. O motivo do crime teria sido ciúmes, porque a ex-companheira de um dos mandantes do crime estaria em um relacionamento com Marcelo. Os mandantes teriam confessado o crime ao longo do processo. Eles são acusados de homicídio
homicídio qualificado por motivo fútil, uso de meio que dificultou a defesa da vítima e o que poderia resultar em perigo comum com o objetivo de assegurar a execução. O resultado desse júri ainda não saiu, né? Está acontecendo ainda esse julgamento. Neste momento, as portas do fórum foram fechadas para que então seja ali analisada toda a situação para dar o resultado do julgamento desses dois homens que foram levados a júri hoje. A gente ainda nessa edição vai trazer para você qual foi a condenação da dupla. Foi sancionada esta semana pelo governo de estado a lei que prevê o combate a golpes financeiros contra idosos em Minas. De acordo com o censo de 2022, Minas Gerais é o terceiro estado do Brasil com maior número de idosos. Atualmente, cerca de 12,4% da população mineira tem 65 anos ou mais. Este público é um grande alvo de golpes e fraudes financeiras. Os idosos, eles são vítimas fáceis para os golpistas. Muitas vezes nós acompanhamos aqui no noticiário, até local, pessoas que são vítimas de golpes das formas mais variadas possíveis. Principalmente por meio de ligação, de mensagem, pedindo para poder clicar num link específico, pedindo para fazer reconhecimento facial. E os idosos, eles não têm essa maldade de imaginar que do outro lado da linha pode estar um golpista. A nova legislação incentiva bancos e instituições financeiras a promoverem campanhas educativas para conscientizar essa parcela da população, que normalmente é um grande alvo de problemas relacionados a fraudes e golpes. As instituições financeiras que não aderirem aos termos da lei podem receber punições. Eu vejo com bons olhos, sim, a criação dessa lei aí pelo governo de Minas Gerais, porque além de trazer a possibilidade de veiculação de campanhas preventivas para orientação mesmo dos nossos idosos, ela traz também a penalidade à instituição financeira que descumprir a lei. Então, nós acreditamos que dessa forma, agora sim, nós vamos ter uma ação efetiva para, de fato, proteger os nossos idosos. A lei número 24.965 foi sancionada na última segunda-feira e entra em vigor a partir de 16 de março de 2025. Ela estabelece multa em caso de descumprimento, aplicável em dobro a cada reincidência. É indicado que a população idosa redobre a atenção para que não sejam lesados por fraudes e golpes. O primeiro deles é o idoso ter uma rede de apoio. É verificar sempre com os familiares para que eles não fiquem tão vulneráveis à internet. E ter cuidado mesmo ao acessar um link, ao atender uma ligação, ao passar uma informação pessoal que você tem certeza com quem você está falando. Se o idoso pretende e precisa fazer um empréstimo consignado, não faça via telefone, vá presencialmente na agência bancária, onde você recebe o benefício previdenciário, para que você evite ser vítima de fraude. Daqui a pouco aqui no News, a maioria dos professores já presenciou casos de racismo entre alunos e o aplicativo do SAMU deve facilitar acionamentos do serviço de emergência. Com a promessa de facilitar os acionamentos do serviço de emergência, o Cisreúno lançou recentemente um aplicativo que deve funcionar de forma complementar ao atendimento do 192 do SAMU. O aplicativo utiliza a tecnologia VoIP e foi idealizado para facilitar os acionamentos, criando uma opção além da ligação telefônica para solicitação de atendimento. Esse aplicativo ele foi desenvolvido pela SEG. A SEG é a nossa empresa que já faz a gestão do nosso sistema do SAMU, né? E o principal, a ideia dessa criação do aplicativo é trazer mais uma disponibilidade ali para o solicitante estar acionando o serviço do SAMU, né? Tanto pela ligação quanto agora pela via do aplicativo. A nova tecnologia, conhecida como 192 VoIP, funciona para todos os tipos de celulares. Ela pode ser acessada através dos dados móveis ou através do Wi-Fi. E você consegue acessar tendo acesso à internet, mesmo que não haja sinal de telefone onde você estiver. A novidade já começou e ela promete mais agilidade, uma vez que através do acesso você já transmite suas informações de localização. Hoje, né, toda pessoa já tem aí um celular, um aparelho de telefone, né? E com esse aplicativo a gente vai ver que, locais mais difíceis, igual zonas rurais, né, vai ter mais facilidade deles estar acionando a gente, porque já vai chegar, através da nossa central de regulação, já vai chegar a localização em tempo real.
O aplicativo já está disponível para uso, bastando que o usuário baixe em seu aparelho celular. Sua funcionalidade não exclui a possibilidade do contato via ligação, mas facilita o atendimento, uma vez que, por meio do aplicativo, a central do SAMU já recebe informações de localização e detalhes sobre o estado do paciente. Já está disponível, tanto para o Android quanto para iOS. É só o pessoal já baixar e ele já está disponível para toda a região, a região noroeste já está em funcionamento. A gente deixar bem claro, que um não substitui o outro. Então a gente tem as duas modalidades, chegando o chamado através do aplicativo, a única facilidade que já vai chegar a localização via GPS para a gente, do ponto local aonde o solicitante está precisando ali do socorro. O solicitante, a hora que ele fazer a ligação através do aplicativo, ele mostra que está conectado no GPS e como ele instalou o aplicativo, já mostra o nome do solicitante. Então o nosso TARM vai precisar só algumas informações complementares, como tipo assim, o número da casa, o local, o endereço, a rua já vai vir disponível, mas o número, o nome do solicitante, a queixa principal do paciente, vai ser algumas informações que os solicitantes vão ter apenas que acrescentar. Estudantes pré-selecionados no processo seletivo do segundo semestre de 2024 do FIES, com inscrição já validada, já podem contratar o financiamento por meio do app FIES Caixa. O financiamento trouxe para muitas pessoas a possibilidade de estudar em uma instituição de ensino superior particular. Inicialmente, entretanto, a maneira de ingressar e de conseguir o financiamento era bem mais complicada e burocrática. Quando eu entrei na faculdade, que eu fiz o processo seletivo, para conseguir entrar lá, foi bem complicado, não vou mentir, porque eram vários processos, muita documentação e todas as documentações que eles necessitavam era assim, com 60 dias no máximo de novo, sabe? Aí, quando eu consegui reunir toda a papelada, que você vai no banco, para que você consegue, é muito trabalhoso. Até, no entanto, que em 2015 mesmo, que quando eu entrei, eu não consegui o FIES. Eu acumulei uma dívida aí um pouco exagerada, porque em 2015 foi quando lançou praticamente o FIES. E aí era bem escassa as vagas. Aí você ficava em fila de espera. Além disso, os programas. Porque antigamente você você não ia na faculdade depois e só levava a documentação. Você tinha um processo, se eu não me engano, 8 passos, que você tinha que colocar praticamente seu computador no autoclique. Eu tinha 2 notebooks que ficavam ligados dia e noite no autoclique, refazendo os processos, porque chegava uma certa etapa do processo, ele travava. No ano de 2019, Rênia passou novamente pelo processo, mas desta vez a situação se resolveu com mais facilidade. Foi tudo mais rápido. Antigamente, como eu te falei, não tinha essa questão de tecnologia com o próprio telefone, apesar de que, mas quando eu me reinscrevi, aliás, não foi eu, foi minha namorada, eu fiquei sabendo por uma mensagem de texto. Aí eles me enviaram uma mensagem falando que eu tinha que comparecer até na instituição com tanto tempo, 5 dias. E aí eu fui, levei todas as documentações e foi muito rápido. Atualmente, o Fundo de Financiamento Estudantil pode ser contratado digitalmente e, para tanto, basta baixar o aplicativo FIES nas lojas oficiais, abrir o aplicativo, clicar em Contratação Digital e enviar os documentos de identificação exigidos para a assinatura do contrato, como a carteira de identidade, a carteira nacional de habilitação ou a identidade militar. A versão atualizada do aplicativo permite que o aluno assine o contrato digitalmente, sem precisar ir a uma agência bancária. Isso pode acontecer quando o estudante não tiver fiador, cônjuge ou representante legal. Os demais estudantes que não se encaixam nessas categorias devem continuar efetivando o contrato de forma presencial. Em instantes tem a previsão do tempo aqui no News e você vai ver que atletas do jiu-jitsu conquistam medalhas em campeonato mundial disputado em Las Vegas. A gente começa esse bloco falando de esporte, Atletas patenses, que são da modalidade do jiu-jitsu, participaram de um campeonato mundial em Las Vegas e conquistaram medalhas. Praticar um esporte e ser atleta pode significar muitas vezes abrir mão de algumas coisas em busca de alcançar o ponto mais alto do pódio. A dedicação e o trabalho duro precisam estar sempre presentes na hora de seguir o seu sonho.
E foi pensando nisso que os 2 atletas patenses de jiu-jitsu alcançaram excelentes colocações em campeonato mundial. A gente foi para o campeonato mundial de jiu-jitsu, né, Master, que foi sediado em Las Vegas. Fiquei em segundo lugar. Fiz 5 lutas, né? Infelizmente, ao final, eu não consegui lutar ela porque eu dei cãibra nas 2 pernas devido à viagem, que foi muito demorada e chegou lá, não teve esse tempo de descanso. Então, mas bom, tirando desculpas e tal, fiquei em segundo lugar. Em um campeonato mundial que já é bastante, né? Só de chegar e ver o tamanho do evento, a quantidade de tatames e todos aqueles atletas que assim a gente almeja, espelho pra gente, né? Tá lá no meio da gente conversando, batendo papo, como se fosse uma pessoa comum, né? Mesmo que seja, mas é muito gratificante e foi muito grandioso pra gente, teve um aprendizado muito grande, tá podendo participar de um campeonato desse e tá fazendo lutas com pessoas que jamais você imaginou fazer algum dia. Além de alcançar o segundo lugar, Lucas também já foi campeão em outras competições. O ano passado fui campeão sul-americano e agora em novembro tem esse campeonato sul-americano outra vez. Em janeiro tem o europeu, que foi o que eu fui campeão também o ano passado em Paris. Esse ano será em Lisboa, a gente pretende estar lá também. Em março tem o Pan-Americano, que é nos Estados Unidos outra vez, e se Deus quiser a gente vai estar representando. O trabalho foi duro até a competição. Os atletas seguiam um cronograma de preparação e treinos estrategicamente pensados para alcançar os bons resultados. 3 horas diárias a gente vem treinando, não só o jiu-jitsu, tem toda uma preparação também, né? Física também, em caso academia, com fisioterapeutas e tudo isso aí. É um trabalho bem difícil porque a gente sempre está muito cansado, mas faz parte, né? Para ser campeão tem que ter isso. Para chegar até lá, foi necessário um trabalho conjunto, onde parceiros investiram nesse sonho. Fosse para ir custeando total do próprio bolso nosso, às vezes pesaria muito para a gente. Então sempre tem iniciativa privada aí nos apoiando. E não para por aqui. Os 2 já se preparam para os próximos desafios que virão. A gente que busca ser atleta, que quer ser um atleta, a gente tem que estar sempre preparado. Tem competições sim, mês que vem, outubro, novembro, já tem uma competição no em São Paulo. Depois já tem janeiro, tem o europeu, para a gente estar participando. E não para, eu falo, a gente tem que estar sempre preparado, porque surgiu oportunidade, nós temos que estar pronto para a luta, né? Patos de Minas tem se destacado, né, nesses esportes especializados, né, esportes de luta, marcial, tem trago medalhas, basta incentivar, né, incentiva aí os garotos, os jovens e também os atletas adultos e a medalha vem, como esse aí que a gente mostrou com o campeonato mundial, um campeonato internacional e esse foi disputado em Las Vegas e resultou aí nessas 2 medalhas, orgulhando, né, aí o patense trazendo aí levando, né, esses atletas ao pódio num campeonato deste tamanho. Olha, Patos de Minas será um fim de semana com muito pagode, muita música boa, né? Então você vai conferir os detalhes desse evento com o repórter Matheus Borges, da Agenda Cultural. Dilcinho, menos é mais e um domingão, dia 22, você já pode anotar aí na sua agenda, porque esse espaço onde eu estou, a Praça Parque, aqui do Parque de Exposições em Patos de Minas, vai se transformar num verdadeiro palco de alegria e de muita diversão com seus amigos, com toda a família, porque a Cena 34 aqui em Patos de Minas, já que tá mais uma vez prometendo um daqueles dias com vários shows. Como eu disse, Dilcinho, menos é mais. E é uma empresa que está sempre preocupada com o seu público. Só podia ser, né, gente? Cena 34 Produções. Os melhores shows que vocês ouvirem falar, pode ter certeza que é dessa galera, viu? E claro, eu não posso contar aqui pra vocês, não posso dar spoilers, mas eles, como sempre trazem os melhores, vocês se preparem. Porque depois de Dilcinho e Grupo Menos é Mais, tem muita coisa boa chegando aí. Então, ó, já rimando com
Menos é Mais vai ter sempre mais com a Cena 34 aqui em Patos de Minas. Mas já que você falou que vai ter mais pela frente, ô Jaque, conta um pouquinho pra gente, um spoilerzinho do que a gente pode esperar ali do Dilcinho, de Menos é Mais. Ah, não, deles pode esperar sempre o melhor do pagode. Gente, isso sem sombra de dúvidas. Eu não só como comunicadora, mas também como fã, tenho certeza que eles vão entregar o melhor. Quem gosta de pagode, é impossível perder esse evento. Balançou, vem! Chegou, acabou, é hora de dizer adeus. Eu não vou perder de maneira alguma. Então, como é que faz para adquirir o ingresso? As pessoas podem comprar, né, seus ingressos pelas nossas lojas parceiras ou então pela Ingressos Live. Então, ó, fácil, adquira já o seu ingresso e participe deste grande show, ou dos grandes shows que passarão por Patos de Minas, promovidos pela Cena 34. Agora a gente fica de olho na previsão do tempo. Previsão do tempo. Segundo os dados publicados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, a quinta-feira deve ser de céu com poucas nuvens e névoa seca. Faz calor e a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%. Em Patos de Minas, a previsão é de mínima de 17 e máxima de 33 graus. Em Lagoa Grande, variam de 20 a 34. Em Coromandel, de 17 a 33 graus. Em Varjão de Minas, de 17 a 31 graus. Em Carmo do Paranaíba, a máxima deve chegar aos 33 graus. E em Vazante, mínima de 18 e máxima de 34 graus nesta quinta-feira. A seguir, a gente dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Patos de Minas aqui no NTV News. O NTV News está realizando entrevistas com os candidatos a prefeito de Patos de Minas. Adotamos como critério a participação por ordem alfabética. Ontem entrevistamos o candidato Douglas Eduardo, hoje será a vez do candidato Luiz Eduardo Falcão e amanhã o candidato Rildo Rodrigues. As entrevistas, além de colaborarem com o processo democrático, são para que os eleitores de Patos de Minas conheçam mais sobre as ideias, projetos e planos dos candidatos para cada município. Cada candidato terá tempo igual para responder nossas perguntas e fazer suas considerações. Nestas entrevistas, participa comigo, aqui na bancada do NTV News, a jornalista Ludmila Bahia. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na NTV. E boa noite também ao candidato presente. O candidato Luiz Eduardo Falcão está conosco. Boa noite, candidato. Boa noite, eu quero me dirigir aqui de forma muito especial aos telespectadores, agradecer à NTV, a Ludmila, ao Odair, a todo o time aqui da NTV pelo convite, pela oportunidade de falar da nossa cidade. Candidato, eu começo lhe perguntando, há 4 anos o senhor estava em campanha e o senhor tinha uma bandeira de campanha que era bastante contrária à velha política. O senhor falou disso diversas vezes. De lá para cá o senhor foi eleito, sua esposa foi eleita deputada, seu candidato a deputado aqui em Patos, deputado federal, teve uma boa votação, também foi eleito. E agora o senhor está indo para a reeleição. Não pode parecer, não pode ser semelhante a projetos da velha política, a um projeto de poder que a velha política praticava, ou tem diferencial? Olha, essa pergunta ela pode ser feita para a população, inclusive, né? Eu acredito que a política envelhecida é aquela política da falta de ação, aquela política onde o representante fica parado, ele não busca melhorias, ele está sempre na retórica, no discurso, nas promessas. Então a gente está mostrando na prática como é que é uma gestão que não prometeu nada e está entregando tudo aquilo que outros prometeram. Não foi promessa minha, tablet nas escolas, ônibus com ar-condicionado, Fátima Porto, hospital, asfaltamentos, e nós estamos fazendo tudo isso. E de uma forma assim, muito transparente, com presença em cada comunidade, em cada distrito, em cada bairro de Patos. Então, eu acredito mesmo na política do resultado. E a velha política, digamos assim, é a política da falta de resultado. Portanto,
é a boa política e a má política, né? Eu acredito que as pessoas estão cansadas dos mesmos nomes que não apresentam resultados, e a gente vem em um caminho totalmente oposto. Somos candidatos à reeleição exatamente porque as pessoas estão pedindo para que o trabalho seja concluído, para que a gente continue e termine tudo aquilo que está em andamento, muita coisa que ainda está começando. A gente não sabia que ia pegar o auge da pandemia, não sabíamos que íamos enfrentar 3 enchentes, não sabíamos que teríamos que pagar mais de 60 milhões de reais em dívidas à prefeitura, porque a propaganda da época é que estava tudo organizado, algo que não foi correspondente com a realidade que nós encontramos. Falcão, na entrevista que você concedeu à NTV em 2020, quando era candidato pela primeira vez à Prefeitura de Patos de Minas, eu perguntei ao senhor sobre a candidatura Puro Sangue, onde o senhor e a sua vice pertenciam ao mesmo partido político. E o senhor me disse que defendia a independência política. Porém, nessa candidatura, você pertence a um partido, sua vice a outro, inclusive os dois mudaram de partido. O que mudou nessa postura e na sua fala? Continua a independência política? 100% independente. A gente não tem nenhum tipo de compromisso partidário no que se refere a um comprometimento futuro da gestão por conta da filiação da Sandra ao PL e da minha filiação ao Novo. Quando nós candidatamos em 2020, é fato que a gente não tinha grupo político. Nós não tínhamos um grupo de vários partidos. Hoje nós temos, pela força do nosso trabalho, pelos resultados que apresentamos e pela aprovação do povo. Várias pessoas quiseram candidatar do nosso lado. Então, naturalmente, nós construímos um grupo com mais pessoas e com mais partidos. E isso nos deixa feliz, porque não tem outra maneira de construir a política. A eleição em 2020 foi uma eleição onde a gente era outsider, né? A gente era a terceira via. E dessa vez é a terceira via que já está consolidada, que deu certo, e agora a gente tem que continuar. E quem quer estar conosco é muito bem-vindo, né? A gente tem muita satisfação de construir isso, mas sem abrir mão dos nossos princípios e valores. Nosso time continuará sendo técnico na prefeitura, técnico, né? Se Deus quiser, se a gente for reeleito, nós continuaremos tendo pessoas as mais capacitadas possíveis, e prova disso é que pouquíssimas pessoas que fazem parte da minha equipe hoje são pessoas que eu já conhecia antes. São todas pessoas novas que apareceram e se interessaram em contribuir com o município, e a gente vai continuar o que deu certo. Vai ser repetido aquele processo seletivo como o senhor fez nessa gestão sua para o primeiro escalão da próxima gestão, caso seja reeleito? O processo seletivo foi um grande acerto, né? Muitos imaginam que a gente simplesmente olhou o currículo e escolheu os melhores currículos, mas na verdade ele tinha alguns outros critérios. É claro que a gente fez um filtro de capacitação curricular, né, com base na preparação de cada um, mas também fiz uma conversa pessoal com 3, 4 candidatos para cada vaga, para ver a identificação ideológica, para ver se o santo batia, né, como é que eu posso dizer, para ver se a gente realmente combinava com aquela pessoa, e foi muito bom. A nossa secretária de Desenvolvimento Social, de Saúde, de Administração, mulheres, todas elas, de Agricultura, eu nunca tinha visto essas pessoas, hoje são grandes amigos e estão somando a favor de uma Patos de Minas melhor. Caso tenhamos um segundo governo e caso façamos modificações, certamente a gente vai utilizar os mesmos critérios e não temos de maneira nenhuma loteamento, né, do futuro governo. Se não foi necessário nem da primeira vez, não será agora que a gente vai encher a prefeitura de pessoas que são indicadas assim de olhos fechados, né? A gente ouve todos os partidos, ouve a população. Então não houve nenhuma negociação do partido com promessa de vaga para ocupar determinada secretaria? As mesmas pessoas que estão hoje permanecerão? Certamente. Caso reeleito? Certamente algumas mudanças serão feitas, né? Até por interesse da própria pessoa que pode querer mudar, né? Vai estudar, vai fazer um mestrado, doutorado, deseja se dedicar mais à família. E tem os ajustes que são naturais da gestão também. A gente pretende melhorar cada vez mais. E se a gente quer melhorar o que já está bom, a gente vai ter que fazer, com certeza, algumas mudanças, mas isso é... Então não teve promessa para nenhum partido que faz parte da sua coligação, o apoio em troca de alguma secretaria? O que houve, e sempre vai haver, é a porta aberta para ouvir as sugestões.
né? Nós precisamos de pessoas boas. Eu perdi meu secretário de Agricultura, que foi se candidatar a prefeito em Carmo do Paranaíba. Nós também perdemos o nosso secretário de Obras, que foi ser candidato a prefeito em Lagoa Formosa. Então, havendo um novo mandato, a gente vai precisar discutir, por exemplo, essas duas secretarias, e a gente está totalmente aberto para ouvir, e sendo boas pessoas vai ser ótimo trabalhar junto. Houve alguma negociação para que o senhor tivesse a maioria da Câmara dos Vereadores nesta gestão e, caso reeleito, como que o senhor vai manobrar para que tenha também a maioria do Legislativo? Olha, ainda é prematuro para falar sobre a maioria do Legislativo, uma vez que a gente nem sabe quem serão os eleitos, né? Mas eu falo desse mandato, né? Ou como é que houve algum tipo de negociação da atual e numa próxima, né? O senhor vai utilizar dessa mesma estratégia? Qual foi essa estratégia para ter a maioria daqueles que serão escolhidos pelo povo? A estratégia é sempre o diálogo. A gente conversou muito com os vereadores que eram novatos naquela oportunidade, lá em 2020, né, na virada de 20 para 21, no dia 1º de janeiro de 2021, foi a posse e também a eleição da Câmara. E foi muito tenso, né, porque foi um voto apenas. A gente conversava com todos ali, tinha gente que mudava de ideia, aí depois estava conosco de novo e ficou aquela tensão. E lá na hora houve a decisão do João Marra, né, na época, que garantiu a maioria, mas assim, eu tenho muita tranquilidade para falar que não foi um trabalho guiado por trocas, né? Vota a favor disso que eu faço aquilo. Simplesmente foi verificado pelos vereadores que o nosso trabalho é aprovado pela população e que a população deseja que, quando as coisas estão dando certo, que todo mundo reme para o mesmo lado. É lógico que a gente tem exceções, né? Tem pessoas que fizeram a opção por ser oposição, insistiram nisso, aconteça o que acontecer, mas eu acredito que em próximo mandato vai acontecer a mesma coisa. Quando a gente está propondo algo que é positivo, todo mundo vai ter o bom senso de trabalhar por Patos de Minas. A gente não pode esquecer disso. O mandato de prefeito não é meu. O mandato de vereadores não é deles. Nós estamos representando a população. A gente tem que estar sempre pensando o que a população de Patos gostaria que eu fizesse aqui nessa ocasião. Candidato, o senhor disse em algumas oportunidades, em entrevistas, que não se candidataria à reeleição. Inclusive para ficar mais próximo da família, né? O que mudou de lá para cá? O que mudou a sua opinião? Mudou tudo, né? Primeiro que eu não imaginava que a gente ia enfrentar o auge da pandemia, eu não imaginava que nós enfrentaríamos 3 enchentes, e eu continuo pensando que a maioria dos políticos já entra no mandato pensando em reeleição. E está muito claro que o nosso trabalho não foi feito dessa forma. A gente abriu um hospital com 7 meses de gestão. Nós conseguimos 22 milhões em equipamentos para abrir aquele hospital, a prefeitura já colocou lá 70 milhões de reais, convencemos a FEPAM a ceder o prédio por 30 anos, a fazer um outro prédio, conseguimos as habilitações em Brasília e em Belo Horizonte. A gente começou a mexer na Fátima Porto, em espaços públicos, nas creches, nas escolas, já no 2º ano de governo. Então, o meu foco sempre foi nas realizações. E então as pessoas começaram a me incentivar, a pedir que o nosso trabalho continuasse, e com muito prazer, eu agora sou um empregado do povo. E se as pessoas estão querendo que a gente continue o nosso trabalho, não vou mentir que não é um pouco de sacrifício, claro que é. Meus filhos têm 8 e 9 anos. Eu sou casado, a gente sacrifica um pouco, mas muita gente se sacrifica, né? A pessoa que trabalha viajando também se sacrifica, a pessoa que tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite também se sacrifica, quem tem 2 empregos. Então, são escolhas, né? Eu estou disposto, estou pronto para continuar o trabalho, não faço distinção do mandato com campanha, estou trabalhando da mesma forma. Deixei para falar de eleição, de campanha em cima da hora, e a gente está respaldado pelos números. Quem quis a nossa reeleição mesmo foi a população de Patos. Agora, a não ser que mudem de opinião, a gente está pronto para seguir, né? Vou atender o que o meu povo, a minha população deseja de mim. E eu acredito fielmente que a continuidade desse trabalho, com escolas de tempo integral sendo iniciadas agora, com postos de saúde sendo iniciados agora, com a unidade de saúde lá do antigo CSU que precisa ser construída, a Fátima Porto que ainda precisa ser
concluída também, asfalto novo em várias ruas, tem muita coisa para fazer ainda. E esse é o meu principal objetivo. Isso que me guia, e não tem problema nenhum em dizer que naquele momento eu não tinha nem noção de tudo que aconteceria, e a circunstância realmente hoje ela é diferente. Pois é, caso reeleito, o senhor pretende estar no poder durante os 4 anos ou deve se candidatar nas próximas eleições em 2026? Eu não gosto nem de usar essa expressão estar no poder, porque eu não me vejo dessa maneira, né? Eu me vejo como um servidor da população que está o tempo todo dando satisfação pelo celular, pessoalmente, pelo telefone, nas redes sociais, atendendo a população, correndo atrás. Eu não fico lá no gabinete, para você ter uma ideia, eu nem sento na cadeira do prefeito, aquela tradicional, atrás da mesa. Mas o senhor vai ficar os 4 mandatos como prefeito, os 4 anos, aliás, como prefeito, se reeleito, ou tem essa pretensão de se candidatar em 2026? Eu pretendo cumprir o meu mandato. Eu serei eleito, se Deus quiser, para exercer o mandato de 4 anos. Só se a população, né, quiser uma outra coisa, inclusive a minha saída da prefeitura, se todo mundo estiver querendo que eu saia, eu saio, não tem problema nenhum. Eu repito, eu sou um servidor da população. Eu não vou falar aqui sobre 2026, não vou cravar nada, porque é muito prematuro. A gente está disputando a eleição de 2024. Seria até um desrespeito para a nossa população ficar falando de uma outra eleição em 2026, onde a gente não tem nem noção de qual será a conjuntura, o que vai acontecer. Então, ser prefeito de Patos, estar prefeito de Patos, para mim é o maior orgulho da minha vida. Imagina ser prefeito de Patos 4 anos, depois mais 4 anos. Eu estou realizado, estou muito feliz com isso, e para mim é um sonho, né? Isso me deixa muito feliz. Agora, se a população quiser, se mudar alguma coisa, a gente não sabe, né? Não tem como falar disso agora, mas a minha prioridade é Patos de Minas. Candidato, vamos mudar de assunto, falar de saúde. Apesar da ampliação, nós temos aí ainda ampliação de vagas e de atendimentos, ainda muita falta de atendimento em hospitais em Patos de Minas. Seu plano de governo diz que o senhor vai agilizar cirurgias eletivas do município, principalmente as de ortopedia. A anunciada ampliação do HRAD, que foi feita em 2022, que ainda não saiu, não seria uma das maneiras para isso? E como é que o senhor pretende, então, ampliar o acesso de forma ágil a esses procedimentos, que é uma queixa frequente que a gente tem aqui, inclusive o pessoal o tempo todo mandando pedido de ajuda com relação a isso? Exatamente, Odair. Quando a gente chegou na prefeitura, no dia 1º de janeiro de 2021, eu tive um baque, porque além do auge da pandemia, a gente percebeu que todas as cirurgias eletivas estavam paradas. Aquilo que a gente já sabia também, o tratamento de câncer havia sido perdido, o tratamento de coração havia sido perdido. A gente estava com filas enormes de cirurgias, exames, procedimentos. E a gente passou a trabalhar em uma reconstrução da saúde de Patos de Minas. Tratamento de câncer já voltou, tratamento de coração já voltou, a Santa Casa foi aberta, já dobrou de tamanho, está fazendo cirurgia até bariátrica pela primeira vez na história da cidade. A mulher que tem a mama, que tem um problema de câncer de mama, já sai com a prótese de silicone. Isso é muito importante. E a gente normalizou diversas filas de exames, procedimentos e cirurgias. Nós estamos realizando 3 vezes mais cirurgias eletivas do que o governo anterior. Eu falo de vesícula, de hérnia, de varizes, de catarata. Só que é lógico que a gente ainda tem alguns passos para serem dados. A ampliação da UPA, que está em andamento, é um deles. A construção de uma grande unidade de saúde lá no CSU é um outro passo. E a ampliação do regional, eu diria que é talvez o principal ponto que a gente ainda precisa atingir. O governo do estado anunciou um convênio com a prefeitura em 2022. Dos 34 milhões foram repassados 20 milhões e a própria FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, resolveu mudar o projeto.
Não é mais um projeto de 34 milhões, é maior ainda. Então estão refazendo os projetos. Nisso entrou a organização social, que é a Fundação, a FAEPO, que é vinculada à Universidade Federal de Uberlândia, na gestão. Já melhorou os números das cirurgias ortopédicas de alta complexidade, de quadril, de fêmur, mas é fato que a gente ainda precisa ampliar os leitos do regional e principalmente os leitos de UTI neonatal, que hoje a gente tem a contratação desses leitos na rede particular, no Vera Cruz e em outros, e às vezes precisa sair com algum bebê recém-nascido. Tem existência de falta de vagas para CTI infantil. Sim. Então, a ampliação do hospital regional, eu estive em Belo Horizonte há poucos dias, ela vai começar exatamente pela falta dos leitos de UTI NEL, e então por isso que está no nosso plano de governo. A gente está no pé do governo do estado para que isso inicie o quanto antes, porque é um dos próximos passos aí nessa reconstrução da saúde pública, e tanto a deputada Ludmila quanto eu estamos cobrando diariamente da presidente da FEMIG, do secretário de saúde do estado, do governador e do vice-governador. Temos avanços na rodovia que vai até Presidente Olegário. A chegada do doutor Eli na Assembleia pode engrossar esse coro? Com toda certeza. Manteve um diálogo com ele? Hoje mesmo eu encontrei o doutor Eli. Eu liguei para ele, não tive retorno, e hoje eu encontrei ele na rua. Falei, doutor Eli, estamos abertos, como sempre, ao diálogo. Espero que o senhor some, que as questões de Patos de Minas sejam atendidas, com a ajuda do senhor também. Ter 2 parlamentares é lógico que é bom para a cidade, desde que ele some conosco em relação a esses grandes temas. A gente tem que focar na questão do regional, de continuar estruturando a Santa Casa, de trazer cada vez mais tratamentos para Patos de Minas, e eu acredito que vai ser a prioridade dele. Deixa eu tocar em outro problema que é frequente, as reclamações se acumulam, que é relativo à Copasa. Inicialmente o senhor propôs o rompimento do contrato, com a encampação do serviço de saneamento em Patos de Minas. Posteriormente, o senhor optou pela renovação do contrato com a companhia, e uma das alegações que o senhor disse que, além de trazer melhorias com as propostas colocadas nesse novo contrato, era que o senhor também teria mais gerência. O senhor saberia exatamente o que a Copasa está fazendo. Só que a gente vê que mesmo após esse contrato, os problemas continuam ocorrendo no mesmo volume, deixando a população ansiosa com relação a isso. Então, como que o senhor pretende fazer, já que foi feita uma renovação de contrato e muitas questões ainda continuam se repetindo e a população ficando aí sem água e nos mesmos locais, os mesmos problemas? E como é que fica, então, essa situação nesse futuro, nesse presente imediato e no futuro próximo? Em primeiro lugar, uma correção muito importante. Não é verdade que o contrato foi renovado. O contrato não foi renovado. O contrato foi assinado em dezembro de 2008 e ele vale por 30 anos, portanto, até dezembro de 2038. Ele continua valendo até dezembro de 2038. Eu jamais renovaria o contrato com a Copasa. O que a gente fez foi corrigir o contrato que foi assinado em 2008 sem consultar a população. É o que nós temos aqui, né? Um novo contrato foi feito e aí o senhor implementou. Um aditivo. Sim, o senhor implementou várias. O senhor fez ali diversas pontuações, o senhor mesmo colocou, que ali, dessa forma como o senhor colocou, do compromisso da Copasa, de baixar determinada a tarifa e relativa à entrega, de ter essa gerência do que a Copasa estava falando, se estava tratando o esgoto ou não, e por aí vai. Eu fiz uma pontuação inicial que o contrato não foi renovado e sim corrigido, ele continua com o mesmo prazo. E o que acontece, gente? É fato que a nossa gestão é a única, desde 2008, que multou a Copasa, que brigou, que correu atrás de abrir um processo para tentar substituir a empresa, que foi atrás de todas as alternativas e enfiou a mão nessa caixa de marimbondo. Muita gente falou para mim, não mexa com isso vai te dar desgaste, porque não foi você que assinou, lava suas mãos. Eu não sou covarde. A gente enfrentou o problema da Copasa, enfrentou o problema da Pássaro Branco, enfrentou o problema da UFO, que era uma novela de 10 anos, enfrentou o problema também da Fátima Porto. E o que a gente conseguiu foi ser o primeiro município de Minas Gerais que baixou a conta em 15%. Nós incluímos agora no contrato todas as obras de melhoria do serviço. Então, quem quiser ir lá na captação do Rio Paranaíba vai ver que tem a captação velha, desse tamanho aqui, e uma nova 3 vezes maior, com 3 vezes mais bombas. Eles também estão obrigados a substituir toda a tubulação antiga de amianto e de barro, que é o que causa a maioria do problema de falta de água em Patos.
Patos não tem falta de água, na grande maioria dos casos, não é por falta propriamente dita. É porque a tubulação de 50 anos atrás, que ninguém nunca lutou para substituir, está rompendo. É o que aconteceu na rua Emílio de Souza nessa última semana, é o que aconteceu hoje na rua Atahualpa Dias Maciel. E eles começarão a trocar toda essa tubulação em novembro, porque nós brigamos e incluímos no contrato. Então eles também vão ampliar a estação de tratamento de esgoto do Quebec, também vão arrumar um plano B para a cidade, porque a gente incluiu isso no contrato. E por que não substituiu a empresa, Falcão? Porque a gente poderia ter a própria Copasa ganhando a licitação, e aí sim seria renovado o contrato. A gente poderia ter uma judicialização dessa situação e ficar 200 anos na justiça, aí não ia ter redução de nada, obra nenhuma, com a desculpa de que está judicializado, e poderia entrar uma empresa pior. Então nós calculamos desde o início esses riscos e levamos até onde deu para ameaçar a Copasa até ela ceder. E ela cedeu. É o caminho que está seguindo agora de Divinópolis. O senador Cleitinho, com o irmão dele que é prefeito lá, entraram em contato comigo e fizeram a mesma coisa que Patos de Minas, só que lá caiu 10% e aqui caiu 15%. Então o nosso compromisso é o que eu estou fazendo. Ir lá a hora que der um problema, ficar lá até ser resolvido, acompanhar todas essas obras que a empresa agora tem a obrigação de fazer e que antes não fazia nada. Então mudou a realidade e o meu compromisso é de continuar em cima. Eu não vou sossegar enquanto não tiver um serviço digno. Uma última pergunta, Falcão, e para a gente obedecer também o tempo dado ao primeiro candidato que esteve aqui conosco, visto que a NTV vai realizar debate político, os senhores já foram comunicados em 1º de outubro, o senhor avalia como importante esse momento em que reúne-se os candidatos que pleiteiam a Prefeitura de Patos de Minas numa exposição de ideias e propostas? Eu estou debatendo com a população de Patos o dia inteiro, em todas as ruas. Já vim na entrevista de vocês hoje, teve uma outra, já fui no Patos Notícias. Vamos analisar, a gente está aí para... Tem nada a esconder, muito tranquilo, e a gente tem total convicção que sabemos o que fazer e como fazer. Tempo esgotado, foi o tempo que usamos ontem com o candidato que esteve aqui na bancada, e hoje a gente encerra então, portanto, com o Falcão, essa nossa sabatina com o candidato Falcão do Novo. Ludmila, obrigado por sua participação, obrigado, prefeito, por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, que é sempre salutar, né, falar diretamente com o público. A gente sabe da audiência e da NTV. E eu fico muito feliz de poder conversar com a população e responder essas questões todas. Bom, não temos tempo para mais nada, Ludmila Bahia. Muito bem, obrigado ao candidato. Amanhã a gente segue a nossa sequência de entrevistas, assim como na programação da NTV, a gente tem conversado com os candidatos de Patos de Minas, a fim do que você disse na nossa entrada aqui, de contribuir com esse processo democrático e para que os eleitores tenham mais oportunidade para conhecer aqueles que colocaram seus nomes à disposição. Obrigado, Daí. Uma boa noite para todo mundo. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Volta para trazer para você aí a informação de que amanhã, dando sequência e finalizando a nossa rodada de entrevistas, será a vez do candidato Rildo Rodrigues. A gente segue aquela métrica por ordem, né, de nomes. E aí, nessa ordem alfabética, o último a ser entrevistado amanhã aqui na bancada do News será o candidato Rildo Rodrigues, que estará conosco a partir das 7h30 da noite. Outras notícias você acompanha no site patosjá.com.br. Obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã.